Falar sobre os reinos, né? E hoje a gente vai falar sobre o reino fungi, que também é um reino importantíssimo para o funcionamento do ecossistema, né? E traz aí os fungos, que são, né, seres que vocês já viram, que vocês conhecem já, todo mundo já ouviu falar. Bom, vamos começar, né? Os fungos são seres macroscópicos, né? Ou seja, a gente consegue enxergá-los a olho nu, ou microscópicos. A gente só consegue enxergar com a utilização de um microscópio. Unicelulares ou pluricelulares. Unicelulares, né, que condiz ao que? Um ser formado por uma única célula, ou pluricelulares, que são seres formados por diversas células. Eucariotas, ou seja, possuem o núcleo diferenciado, possuem um núcleo, gente. O núcleo que, né, guarda o material genético. Seres procariotos são seres que não possuem essa diferenciação, não possuem núcleo, ou seja, o material genético não está protegido por nada. E são heterótrofos, ou seja, não produzem seu próprio alimento e precisam, né, de outros seres para poder realizar sua alimentação. Na biologia, eles fazem parte do reino fungi, dividido em 5 filos: Chytrindiomicetus, Ascomicetus, Basidiomicetus, Zigomicetus e os Deuteromicetus. Especialistas afirmam que cerca de 1,5 milhão de espécies de fungos habitam o planeta Terra, como os cogumelos, as leveduras, os bolores, os mofos, sendo utilizados para diversos fins: culinária, medicina, produtos domésticos, né? Os fungos têm uma grande utilidade, né, na indústria, né? A gente utiliza eles, por exemplo, como o fermento biológico, né? Que é formado por fungos, que é utilizado para fazer pão, por exemplo. Os fungos, se você deixar um pão, por exemplo, por muito tempo, ele vai aparecer aquela mancha verde, que é os fungos, né? Começaram a aparecer neste pão, e os fungos também podem causar doenças para o ser humano. Também os fungos realizam, né, diversas atividades no ambiente, no solo, o que também ajuda, né, o funcionamento do ecossistema. Por outro lado, muitos fungos são considerados parasitas e transmitem, né, doenças aos animais e às plantas. Habitat dos fungos. Os fungos possuem diversos tipos de habitat, visto que são encontrados no solo, na água, nos vegetais, nos animais, no homem e nos detritos em geral, né? Por exemplo, eu me esqueci o nome que dá para aquela doença no pé, que fica coçando, gente. Eu não lembro o nome, só sei que é uma doença causada por fungos. Eu me esqueci o nome, gente. Ou seja, os fungos estão vivendo ali no seu pé, né? Isso causa uma irritação na sua pele que faz coçar, né? Que é, no caso, uma doença. Reprodução dos fungos. Os fungos podem se reproduzir de maneira sexuada, ou seja, maneira sexuada é quando precisam-se de dois seres. Vai ter a troca de material genético entre seres. Ou assexuadas, onde o único ser, né, ele faz a autorreprodução, ele se reproduz, sendo o vento considerado importante condutor que espalha os propágulos e fragmentos de hifa, né, que são os poros, né, os poros ficam expostos, e assim quando passa o vento, a ação do vento, né, faz com que esses poros voem, e assim até chegar, né, em outro local, em outro fungo, para realizar a fecundação, e assim surgiu um novo fungo. Assim favorecendo, né, a reprodução e a proliferação dos fungos, a alimentação dos fungos. Diferentemente das plantas, os organismos do reino fungi não possuem clorofila, né? E como a gente sabe, a clorofila é o pigmento responsável por realizar a fotossíntese. Então, esse processo de fotossíntese é o processo, né, que a planta realiza para produzir seu próprio alimento. Ok? E os fungos não possuem esse pigmento, ou seja, eles não possuem seu próprio alimento. Eles liberam uma enzima chamada de exoenzima, que os auxilia na digestão dos alimentos. De acordo com o tipo de alimentação, os fungos são classificados em fungos saprófagos, obtêm alimentos decompondo organismos mortos, e tá aí uma grande importância deles, né? Junto com as bactérias, eles
realizam a decomposição, né? E a gente sabe que essa decomposição que eles realizam é de extrema importância para enriquecer o solo, para assim as plantas crescerem, né? Justamente por conta do nitrogênio, né? Que eles são capazes de absorver e transformar em outros compostos, em outras substâncias. E muitos desses fungos vivem, né, em relação simbiótica com as plantas, com as raízes das plantas. Então, assim, é uma troca de nutrientes. Eles dão nutrientes para as plantas, né? Fungos parasitas alimentam-se de substâncias de organismos vivos. Fungos predadores, alimentos de pequenos animais que capturam. Para a sociedade, este organismo chama atenção por representações como cogumelos, mofos e bolores. Né? Os cogumelos que alguns, como o champignon, se eu não me engano, é muito utilizado na gastronomia. Os fungos produzem inúmeras substâncias, dentre elas enzimas, que são importantes para o ambiente, pois auxiliam na degradação de matéria orgânica e, consequentemente, na circulagem de nutrientes, como eu falei, né? Eles possuem a capacidade da decomposição, e essa questão da decomposição é muito importante para o ciclo, né? Ou seja, aquele animal que está morto, o fungo vai decompor ele para poder realizar sua alimentação, e nesse processo vai liberar nutrientes para as plantas, e aí aquele animal morto vai ser, né, vai meio que fazer o ciclo, vai voltar, né, a ter alguma funcionalidade no ambiente. E isso é muito importante para o funcionamento do ecossistema. Estas substâncias, conhecidas como metabólicos secundários, também têm grande utilização comercial e atuam em setores industriais como ramos alimentícios, farmacêuticos, biorremediação, tratamento de efluentes, entre outros. Acho que eles são utilizados até para produção tipo de champanhe, dessas coisas. Aqui está uma fotinha de um fungo. Aqui tem um cogumelozinho, né, mostrando, né, as partes dele direitinho. Então, o chapéu, o emênio, o anel, o estipe, o pé, volva e o micélio. E aqui está a atividade de vocês. Acessem lá.